querido amigo, nosso irmão, membro desta casa também, trabalhador da casa, e vocês já conhecem, toda primeira terça-feira o William vem nos presentear com a palestra dele. Vou pegar um pouco dessa energia boa aqui, né? Na verdade, não sou eu que presentei vocês, são vocês que me presenteiam, escutando aí os ensinamentos, né? Porque a nossa tentativa é a seguinte: hoje eu li umas 30 vezes essa lição que diz que o meu reino não é desse mundo, né? E realmente, você lendo o Evangelho, se você não estiver pensando bem e analisando cada trecho da sua leitura, você não vai entender nada. Ele é escrito de uma maneira mais antiga, né? Uma formação das palavras, que você veja bem, o Evangelho só chegou para nós agora, em 1850, quando Kardec escreveu esse Evangelho de Jesus, traduzindo ele. Já não é o Evangelho que Jesus deixou bíblico. Veja bem, na outra lição que eu falei, o capítulo 1, a gente pegou aquela lição que eu não vim destruir a lei, mas confirmá-la. Onde Jesus muda os 10 mandamentos de Moisés, que eram muito rígidos, né? Porque aqueles mandamentos Moisés aplicou para poder comandar aquela população judaica que saiu com ele do Egito para procurar a Terra Nova, e ele, para conseguir dominar aquele povo que estava com ele, que era um povo rude, escravizado, quer dizer, era maltratado, não é? Ele tinha que ter um poder sobre eles. E como o misticismo sempre foi uma forma de você dominar as pessoas, né? Então Moisés falava com Deus viva voz, né? E fez os 10 mandamentos. Passaram 1300 e alguns anos, Jesus chega e fala assim: olha, não precisa esse negócio de olho por olho, dente por dente. Eu vou dar 2 mandamentos. Ele manteve o amar a Deus acima de tudo, que era o mandamento primordial dos 10 mandamentos, é esse, não é? Que era você ter só um Deus, não fazer escultura nenhuma para outro Deus, não render homenagem a Deus nenhum que não fosse o Deus supremo, não é? E aí Jesus manteve esse primeiro mandamento, pedindo que a gente tivesse esse pensamento em Deus com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E o outro, que eu acho que é o máximo, né? Ele conseguiu pôr numa palavrinha uma conduta para a vida inteira, que é amar o próximo como a si mesmo. Não é? Você veja, ele tirou 9 mandamentos e deixou um assim: amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Quem ama não faz o mal. Quem ama não ultrapassa, quem ama não rouba, quem ama não agride, quem ama não inveja. Então, ele resumiu tudo nisso. E aí, quando ele fala nessa lição, que Pilatos chama Jesus, e quando Jesus chega na presença de Pilatos, ele sendo levado para a crucificação, Pilatos pergunta para ele assim: você então é o rei dos judeus? E Jesus responde: não, porque se eu fosse o rei dos judeus, o meu povo me defenderia e não me deixaria ser crucificado. Então eu não sou o rei dos judeus. Porque o meu reino não é deste mundo. Ele complementa ao fim da frase para Pilatos que o reino dele não era desse mundo. E aí Pilatos diz assim: mas então você é rei. Então você está dizendo que é rei. Ele falou: não, quem está dizendo que eu sou rei é você. Eu sou uma pessoa que está aqui para dizer a verdade. E quem acreditar na verdade vai ouvir a minha voz. Então você vê, outra vez ele falou de um jeito que fica meio confuso. Mas o que ele quis dizer com isso? Que você cumprindo o mandamento dele, que era só um, amar o próximo como a ti mesmo, o que você está fazendo? Você está ouvindo a voz de Jesus. Porque você está agindo consoante ao que ele te ensinou. Então, quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, é por causa disso. Porque esse mundo, ele é conturbado. Não é? A gente vem para o planeta, a gente vem para essa vida, para um burilamento. A gente vem para se aperfeiçoar.
Por isso que a gente muda tanto ao longo da vida, porque quando a gente se olha e fala, puxa, mas ontem eu era daquele jeito, hoje eu sou completamente diferente. Nossa, como eu mudei, não é? Como eu progredi, é para isso aí que você está aqui. A gente vem para essa jornada terrestre para melhorar. Cada uma delas é para a gente melhorar mais. E aí ele põe uma colocação, que o reino não era desse mundo, que ele diz o seguinte: os judeus naquela época de Moisés, eles então tinham um pensamento que era o seguinte: eles acreditavam nos anjos, mas como uma coisa, como é que é quando fictícia, como se fosse uma coisa de conto, né? Existe o anjo, mas ele jamais tinha pensado a concepção que você pode se tornar um anjo, que a nossa caminhada é para a gente ser anjo, não no sentido anjo de bater asinhas, de ser, mas ser uma pessoa pura. Existe a possibilidade de nós chegarmos lá. Pode levar, você imagina, se tem uns 1400 anos de Moisés, tem 2000 de Jesus, da data que ele morreu até hoje, já estamos com 3.400, se a gente continua assim, imagina quanto falta para a gente virar esse ser puro. Mas é o nosso objetivo. A gente não precisa fixar nele, não, você não é assim, porque senão você também não consegue sobreviver no planeta. Porque a par de você não poder, porque ele concentra nessa lição, que você não deve dar o foco principal da sua vida com o crescimento teu de riqueza, de obter posses, de ser poderoso, que você não se perca durante a tua jornada, trocando os valores, não dando mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. O que ele diz para você se concentrar é o seguinte: você só vai conseguir melhorar a tua parte espiritual, quer dizer, subir um degrau na escala da nossa purificação, quer dizer, a gente vai melhorar um pouquinho, vamos comparar a cada vida que a gente vem para o planeta como um ano de escola, né? Só para a gente ter uma comparação. Quando você entra na escola, que você tem lá 6 anos, 7 anos, que a gente entrou, você não sabia escrever, você não sabia ler, você não sabia somar. Quando você foi para o segundo, você já sabia ler e escrever. Ó, né? Que legal. Você já sabia que tinha geografia, o que era geografia, o que era ciência. Você já começou a ter um esclarecimento da vida. Nós a mesma coisa. Cada jornada que a gente vem para a Terra, a gente amadurece um pouco. Não é? Então, por isso que você às vezes encontra uma pessoa e fala assim, puxa, mas essa pessoa deve ser uma pessoa que ela tem um conhecimento. É porque ela é uma pessoa idosa. Idosa no sentido de muitas vidas. Quer dizer, ele fez o primário, já fez o ginásio, já fez a faculdade, fez o mestrado, está lá em cima. E nós talvez vamos estar no ginásio aí, entrando aí, se preparando para chegar na faculdade. Tem muita jornada pela vida, que são as novas encarnações. E é por isso que o planeta, ele também passa por essa transformação com a gente. Quando você olha a era primária lá, que eram os homens da caverna, aquele Neandertal que eles chamam, né? Que era aquele cara bruto, porrete na mão, o planeta era também, a vegetação era muito maior, era outro planeta. Por quê? Porque ele acabava de ser formado. Para receber quem? A gente. Deus tinha acabado de preparar o mundo, a Terra, para receber essa jornada nossa de encarnações. Então ele mandou primeiro espíritos que já eram espíritos esclarecidos, mas que vinham expurgados de outros planetas. É como a nós vamos chegar num tempo que não dá para conviver gente do bem com um cara que te mata para roubar um celular. Não é justo isso, entendeu? Você não tem defesa. Não é justo que uma agressão, que diz eu te amo, você olhou para o lado, eu te mato. Não pode, essa pessoa não pode conviver com uma pessoa que é do bem. Então o que acontece com ela? Quando ela chega lá e você fala, nós vamos te dar uma última chance aí, você vai de novo encarnar no planeta. Mas se você de novo pisar na bola, você vai para outro planeta. Eles vão te mandar emigrar em outro planeta. Que foi o que aconteceu com os egípcios, que estavam muito dominados pelo poder. Então eles mandaram uma série de civilizações que eram de um planeta,
que vieram e pousaram na Terra numa série de lugares. Os incas, os maias, os astecas, os egípcios, eles vieram povoar a Terra. Eles vieram expurgados de um planeta que estava entrando numa fase que não era mais de provações. Já era planetas que estavam indo para uma fase de paz, uma fase de transformação, que é o que vai acontecer com a Terra. Nós vamos sair de provas, de expiação, e vamos para uma fase mais leve. Então, quando isso aconteceu, por isso que eles tinham tanto conhecimento. Como é que os egípcios chegaram aqui, fizeram tubulação, mexiam com o cobre, sabiam fundir o aço, sabiam tudo. Engenharia, levantavam peso com alavancas. Era um povo mais esclarecido. Então eles vieram para eles poderem se adiantar e voltar para o planeta deles, eles tinham que dar um empurrão para o povo da Terra. Que eles deram. E aí, dado esse empurrão, a Terra já andando, o povo judeu criando uma nova pátria, os egípcios espalhando a civilização deles, conhecimentos, vieram os romanos. E aí a Terra foi evoluindo através de conhecimento, de progresso. Que progresso? Progresso inerente ao ser humano, porque quando a gente diz que não é fácil a vida, ela não é fácil mesmo. Porque você pode fazer um monte de plano, mas para você realizar os planos você tem que dar muito duro. Porque você precisa dele. E o homem, uma natureza dele, exatamente como você é criado para progredir, então o que acontece? Quando você vem, você chega num determinado tempo da sua vida que você começa a planejar. Pô, agora está na hora dessa namorada aí, eu acho que eu vou casar com ela, então eu vou querer ter uma casa, eu vou querer ter uma família, né? Eu vou querer ter um emprego mais sólido, eu vou tentar meu negócio. Então o homem tem dentro dele, como ele é uma pessoa divina, nós somos filhos de Deus, a gente vem com essa semente que te impulsiona para frente. Porque ele aqui no livro, uma hora que ele diz assim, você não pode se preocupar com os bens materiais mais que o espiritual. Tá bom, mas a gente tem que comer, não tem? A gente tem que vestir, a gente tem que dormir, a gente tem que se abrigar do tempo das intempéries, a gente tem que se locomover. Então você está obrigado a uma série de coisas que espontaneamente você cumpre. Porque, por exemplo, você pisa num espinho, imediatamente você vai e tira ele, porque você não vai ficar pisando em cima dele. Por quê? Porque você busca o teu melhor. Então você vai para qualquer lugar, até tem uma série na televisão que chama Largados e Pelados, eu quando estava lendo isso eu lembrei disso. Eles largam um casal lá num lugar no meio do mato, primeira coisa que os caras fazem, a cabaninha. Primeira coisa, eles vão lá e fazem a cabaninha. Por quê? Se chover, para se proteger, a fogueira, para espantar os animais. O que é isso? É o instinto da sobrevivência, não é? Quer dizer, o homem sempre exerce naturalmente o instinto da sobrevivência. E, consequentemente, conforme o planeta foi evoluindo o progresso. Antigamente a gente salgava tudo, porque não tinha geladeira. Ou a gente punha na banha, eu lembro minha avó, ela matava os porcos, tirava a banha, você botava o frango, tudo era na banha. E depois você ia comer, não tinha geladeira. Ou salgava, ou era salgado ou era na banha. Inventaram a geladeira. Quando inventaram a geladeira, eu era criança, não era todo mundo que tinha geladeira. Porque era caro pra caramba, entendeu? Porque era importada, vinha de algum lugar. Até que chegaram aqui, o que eles fizeram? O mundo, ele prova que todo mundo é bom. Porque chega uma hora que os que sabem mais vão lá ensinar o que sabe menos. E aí o que veio? Começou a vir coisa de progresso para a gente. Então trouxeram a geladeira, montaram uma baita fábrica, começou a fazer geladeira de montão. Hoje não tem uma casa que não tem geladeira, todo mundo tem. Depois trouxeram o rádio, imediatamente todo mundo teve rádio, porque começaram a fabricar muito. Televisão, né? Eu sou do tempo ainda que televisão um tinha, os vizinhos todos vinham na tua casa. Era isso aí, só tinha uma no quarteirão. Você ficava todo mundo atrás da janela, ficava na janela, vinha com o banquinho. Chegava aquela hora, já vinha os vizinhos chegando. Não é? Hoje em dia, quem que não tem televisão? Você vai em qualquer lugar, lá por mais simples que seja, todo mundo tem uma televisão. Por quê? Porque paga em 10 vezes, em 20 vezes. Isso o que é? Alguém ganha esse dinheiro, a financeira, o banco, a Samsung, a fábrica.
mas ela dá o progresso para a gente. O celular, você imagina, quando eu vim morar aqui há 40 anos atrás, o telefone aqui custava baratinho $5.000. Quer dizer, você pagava 25, 30 mil reais para ter uma linha telefônica. E mesmo assim, você tinha que procurar para burro, porque quem tinha não podia vender porque ia ficar sem. Então você não tinha como se comunicar aqui embaixo. Então você imagina quanto nós progredimos, que hoje você anda com um negocinho no bolso, que você não só filma, quando você bota foto, eu falo com a minha neta todo dia, eu não vejo ela, não anda, eu chego lá, ela, vovô, parece que ela me vê todo dia, por causa do celular. Todo mundo tem. Tanto que tem 250 milhões de celulares num país que tem 200 milhões de habitantes. Tem mais que um por pessoa. Então você vê, o que é isso? Isso é a universalização, a irmandade mundial. Ah, mas eles ganham com isso. Cada um que vem, que traz uma novidade, ele tira proveito disso. Ué, ele tira proveito, mas ele ajuda milhões de pessoas, entendeu? Tem que ter o benefício. O teu trabalho. Por que um progride mais que o outro? Porque um teve uma ideia melhor que o outro, então montou um negócio que deu mais certo. O outro montou um negócio que é mais difícil, que é mais duro, mas também está se sustentando, está contente. Um fez uma ideia fabulosa, se esforça, aqueles caras que não dormem, acorda às 6 da manhã, vai dormir à meia-noite e trabalha o dia inteiro. Ele tem que ter mais progresso que o outro, que é mais tranquilo. Por isso, cada um é cada um. Tem também o que é mais velho, que já tem mais encarnações, então ele tem mais intuição, ele fica mais ligado. Vocês lembram que eu sempre digo, para a gente ter boa ideia, a gente tem que estar limpo. Limpo não é limpo de tomar banho, não. É limpo de mente. Tirar as negatividades para deixar os anjos guardiões, os espíritos superiores, virem te ajudar, te darem boas ideias. Eu já falei uma vez aqui, você está naquele beco sem saída, agora como é que eu vou fazer? Agora pede a ajuda que você vai receber. Mas você tem que dar campo. É que nem se fala assim, a televisão, se você não ligar, ela não funciona. Se você não botar uma antena, ela não funciona. Ué, a gente é a mesma coisa. Se a gente não se ligar com a divindade, se a gente não se ligar com o nosso anjo guardião, não vai funcionar. Você vai dizer assim, mas eu tenho fé, eu peço, não acontece nada. Pô, meu filho, liga direito isso aí. Bota uma antena parabólica, entendeu? Bota uma Sky, sei lá. Tem que se ligar, você tem que fazer a tua parte. Então, o que acontece com isso? Quando ele diz que o meu reino é desse mundo, então os judeus pensavam de que forma? Quando eles acham que eles faziam a coisa certa, que eles seguiam lá os mandamentos de Moisés, então eles achavam que por prêmio de você ser correto, você ia ser um povo superior, você ia ter mais sorte, teu povo ia plantar, a plantação dele ia produzir mais, você tinha recompensa, era uma troca. Olha, eu sou bonzinho, então eu ganho um prêmio. E se você fosse ruim, então tinha enchente, tinha seca, tinha guerra. Então isso era o quê? Era penalidade por você ter sido mal. Então isso ainda prevaleceu por muito tempo. Se você fizer uma coisa ruim, você vai para o inferno. Se fizer uma coisa boa, você vai para o céu. Prevaleceu até pouco tempo. Quando, na verdade, o que vai designar o nosso dia de amanhã na pátria espiritual é a nossa conduta hoje. O que a gente fez ontem, se a gente já matou, já roubou, já fez tudo de errado, ela tem que servir de base para que a gente não faça mais. A gente tem sempre que lembrar daquele ditado de Jesus, quando eles pegam lá a mulher em adultério e eles chegam, Senhor, pegamos essa mulher em adultério, podemos apedrejar ela como diz na lei? Porque Moisés mandava apedrejar a mulher adulta. E ele fala assim, bom, aquele que estiver sem pecado joga a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Aí ele pergunta, cadê teus acusadores para a mulher? Ela falou assim, foram embora. E ninguém te condenou? Não. Ele falou assim, então vai você também, porque eu também não te condeno, mas não peques mais. É isso. Por quê? Porque o pai sempre dá uma chance nova para o filho. Você tem um filho que fez a maior besteira lá, fez um erro tremendo, você pode dar umas palmadas nele, você pode puxar a orelha dele, você pode dar um castigo, mas passou meia hora, você está morrendo de vontade de ir lá dar um abraço, dar um beijo, de fazer um carinho. Por quê? Porque o amor perdoa tudo. Então veja bem, mas como é que o amor perdoa tudo? Como é que a gente consegue isso? Ué, porque você que fez.
Porque a gente é fruto sempre do amor. O amor é uma coisa tão maravilhosa, quando ele fala para amar o próximo como a si mesmo, porque se não tivesse o amor, a gente não estava aqui. Se não tivesse o amor, não tinha acontecido o acasalamento e nós não tínhamos nascido. Então o amor é maravilhoso. Ele que permite que a gente esteja aqui. E é ele que permite o perdão. Por quê? Porque mãe perdoa o filho sempre. Sempre. Pode brigar na hora, pode ficar sem falar, daqui a pouco perdoa. Porque não dá para brigar, porque você imagina se Deus não perdoasse a gente. Imagina, olha cada um para si mesmo e fala, nossa Senhora, se Deus não me perdoasse, eu estava ferrado mesmo. Porque não tem jeito, a gente erra. A gente é ainda, a gente está em aprendizado. A gente ainda é um aluno do ginásio, vai. Que a gente no ginásio era adolescente, então fazia muita besteira. A gente ainda é. A gente está caminhando para um progresso. Então, como que você consegue progredir? Se conscientizando da responsabilidade de cada coisa que você faz errado. Quando ele enaltece toda hora que o meu reino não é desse mundo, porque ele diz assim, você para atingir um crescimento, você vem para a terra e volta para o céu. Né? A gente volta para a parte espiritual, para não chamar de céu. A gente vira espírito de novo. Quando você volta de novo, você volta principalmente com a tarefa de tentar superar aqueles erros que você levou mais graves. Então, você fez uma coisa muito grave, você fez um mal, essa vez você vai consertar essa besteira que você fez, você vai lá e conserta. É como se você fosse numa parede e pichasse ela, depois o teu pai vem pela orelha e fala, vai lá e pinta ela de novo. É isso que acontece com a gente. Deus manda a gente de novo, fala, vai lá e conserta a tua besteira da vida passada. Ou seja, ele sempre te dá uma nova chance. Então veja bem, se a gente sabe que as nossas chances são infinitas, que o nosso reino não é desse mundo de Jesus, porque ele já é um espírito puro, ele não faz parte mais do plano terrestre, ele veio só para dar um empurrãozinho na gente, ele é um espírito de luz, ele é um espírito mundial, ele é o coordenador da Terra. Então você imagina, nós não, nós somos humanos que a gente está em progresso, nós estamos querendo caminhar atrás do caminho dele, fazendo o quê? Vivendo melhor. Porque quanto mais a gente amar o próximo como a si mesmo, você vai ser sempre mais bem sucedido. Você quer ver uma coisa interessante que ele menciona lá? Você, por exemplo, por que a família é mais fácil de você pedir ajuda dentro da família do que você pedir ajuda para um estranho? Por causa exatamente da intimidade que existe dentro da família. Lá você não tem vergonha de pedir uma coisa e receber não, de falar, eu quero fazer isso, fala, isso não vai dar certo, isso daí é difícil. Lá você pode ser reprimido e elogiado, mas você tem constrangimento de fazer isso com o próximo. Mas você se sente bem quando você, por exemplo, teu pai quer te mandar para uma escola boa, quer que você aprenda a ler e escrever, quer que você tenha uma profissão, porque ele quer o teu melhor. A gente sempre quer para o filho melhor do que o que a gente teve. Então você quer o quê? Você quer passar coisas para ele que talvez você não tenha recebido naquela época. Então, você imagina Deus. Então ele te dá um planeta que você veja bem. O cara que disser que não tem o que comer é porque ele não quis, porque ele não plantou. Porque se a gente vai numa feira, você quando vai numa feira, numa cidade que tem feira boa, em São Paulo, tem aquelas feiras gigantes lá, você começa a andar na feira e você fala, pô, não é possível. Como que pode ter tanta coisa gostosa, né? Alface tem 20, 30 tipos, laranja tem 10 tipos, maçã tem um monte de tipos, tudo tem muito, tudo. E tem coisa, como é que chama isso aqui? Você nem sabe coisa que tem lá na feira. E você come, é uma delícia. Então, Deus deu para o ser humano frutas maravilhosas. Ele deu tudo, deu tudo. E deu a proteína ainda, porque Jesus, todos os discípulos de Jesus eram pescadores. Então, quando a gente fala assim, eu sou vegetariano, eu não como peixe, mas Jesus comia. Porque todos os discípulos de Jesus eram pescadores. Mas pode ficar sem comer carne? Pode, você pode. Mas naquela época, a gente recebeu os animais, muitos deles para nos alimentar mesmo. Porque a gente era mais bruto. O próprio corpo, fisicamente, eram mais fortes do que hoje.
a gente vai se transformando mais leve. Por quê? Você tem muita facilidade hoje de alimentação. Tem muita coisa que se substitui. Eu lá em casa, a gente somos dois, eu e a minha mulher. E ela é vegetariana, e eu sou carnívoro. Já tentei e não vai para frente, não tem jeito. Na outra vida eu adiei essa daí. Não tenho condições. Sou carnívoro mesmo, gosto de comer a carne, gosto do mal passado. É isso aí. A gente tem uma grande vantagem. Quando Deus manda você se melhorar para chegar na vida eterna mais leve, não precisa ser tudo agora não também. Ele dá prazo. Ele dá prazo, a gente tem prazo. E não é 10 meses, 2 anos, né? Ele te dá uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que tentar se conduzir pelo bem, mas não precisa achar que vai acabar amanhã tudo. Ah, se eu não parar de beber, eu estou ferrado. Não é bem assim. Calma, tem tempo para tudo. Tudo vai acontecer na hora certa. Que é uma das coisas que atrapalha o ser humano. Quando a gente se atrapalha na vida, que ele diz aí que a gente fica preocupado, que você não consegue. Ah, mas eu não consigo ter minha casa, eu não consigo um negócio bom. Calma. Para nascer não ficou lá na barriga, crescendo 9 meses. Você planta uma árvore, não leva 5 anos para dar a primeira fruta. Uma safra, você vai plantar um milho, 6 meses. Você vai plantar um arroz, 6 meses. Tudo tem tempo. Então a vida também, tudo tem tempo. Você passa às vezes 30, 40 anos, quando chega com 50 você conseguiu comprar sua casa. Ué, graças a Deus você conseguiu. Não tem aquele ditado falando estado do que nunca, é por aí, a vida é assim. Porque as coisas são como elas são, não como a gente quer. A gente se esforça para conseguir a coisa que ela aconteça. Mas não é agora. Você não pode chegar que nem criança, mas eu quero, paizão me dá, Deus não está me ajudando. Ele está te ajudando. Só que você tem que dar tempo ao tempo, calma, vai dar tudo certo. E aí que você começa a viver bem. Quanto mais você entende o mecanismo, que você tem direito a tudo, o reino não é desse mundo, mas é nesse mundo que a gente vive. E para viver bem nesse mundo, você tem que achar uma fórmula de viver bem. Então qual é a forma? A fórmula de Jesus. Só fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Aí você fazendo isso, o que acontece? No teu emprego, você tem um monte de colega, se ajudando o outro, você está fazendo um negócio desse jeito, experimenta fazer esse aqui que pode dar certo. Você começa a trocar informações. Você dá ensinamentos e recebe ensinamentos. O que acontece? A empresa se harmoniza, todo mundo se dá bem porque está todo mundo tentando ajudar um ao outro dentro da empresa, a empresa progride, você progride junto. Então o que aconteceu? Você começou a fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Então esse canal de vida, para você tentar fazer que a tua vida flua melhor, é esse. Vou tomar uma decisão. Será que eu gostaria que o outro tomasse essa decisão comigo? Ah não, pode tomar porque eu vou ficar satisfeito. Aí vai e faz, pronto. Você analisou antes, você não agiu precipitadamente, não tomou uma decisão por impulso. Você realmente pensou e realizou, sem agredir ninguém. Por quê? Porque é o que eu gostaria que me fizessem. Então, por que a gente sempre deve, chegou num lugar, cumprimentar todo mundo? Porque é gostoso. Você entra num lugar que alguém está lá te esperando, você olha para ele e faz de conta que ele não existe, você já criou um antagonismo. Se você vai num lugar, vê a pessoa e você falou, bom dia, tudo bem? Você já criou uma amizade. Ela fala, claro, o que o senhor deseja? Já vem gentileza. Gentileza gera gentileza. Prepotência, arrogância, gera o quê? Prepotência, arrogância. Briga, você vai sendo tratado. Quanto mais arrogante você for, mais difícil vai ser a sua vida. Porque você vai arrumar um obstáculo em cima do obstáculo. Então o que ele recomenda? Que você seja um nada? Não, que você seja correto. Que você respeite ao próximo, como a si mesmo. Todo mundo gosta de respeito, mas se você não aprender a respeitar o teu próximo, você nunca vai ser respeitado. Então ele diz interessante, ele põe uma comparação, que ele põe assim, que na vida
Quando você começa a dar mais valor para a coisa espiritual, que então começa tudo realmente a fluir melhor, é como se você fosse um homem rico e de repente você fez uma coisa errada e perdeu lá um dinheiro, mas aqui não foi nada para você, você deixou para lá e continuou tocando. E quando você é muito apegado às coisas, que você fica sempre querendo dominar, guardar aquela coisa, você é como uma pessoa que não tem nada, e aquilo que você tem, você fez uma coisa errada e ficou sem nada, você perdeu tudo. E você se desespera. Então, o que ele quer dizer com isso? Que realmente, se você entender que você está aqui por uma passagem, que pode ser curta para uns, né? Tem gente agora aí, 40, 50 anos morrendo, tem gente morrendo com 100, com 80, com 30, com todas as idades, tem para todo gosto. A gente não sabe a nossa data de validade. Para uns é mais breve, outros é mais longo, mas para todo mundo é passagem. O que leva na passagem? Nada. O caixão não tem gaveta para guardar dinheiro, para guardar relógio, joia, não tem nada, você não leva nada. E ainda deixa a briga, que se tiver 2, 3 casas e tiver 5 filhos, já vai dar uma pau. Então, você se conscientizando que para passagem você tem que viver bem, mas você não precisa também ficar naquela ganância, naquela coisa louca, você vai viver mais tranquilo. Você vivendo mais tranquilo, flui tudo melhor. E aí o que acontece? Você começa a reparar que hoje já no nosso planeta, a solidariedade é uma coisa patente. A gente acompanha ela toda hora. Só que precisa o quê? Vem um chacoalhão, caiu a barreira lá de Minas, lá, matou 200 pessoas. Todo mundo se mobilizou para ir ajudar. Todo mundo mandou cesta básica, todo mundo mandou roupa, todo mundo mandou colaboração. Milhares de pessoas mudaram para Mariana para ajudar o povo lá em Mariana. O que é isso? Solidariedade. Você quando viu a guerra na Ucrânia, lá os caras matando criança, velho, tudo, você quase chora. Aquilo te toca. Por quê? Porque é o teu próximo, é teu irmão. Não interessa se ele é japonês, se ele é árabe, não interessa o que ele é teu irmão. Então você vê determinadas coisas, que é o que eu disse no começo aqui, não pode acontecer mais essas coisas. O homem tem que acabar com a violência, não pode ter violência. Não pode ter esse negócio de guerra, de querer o país do outro, isso é de uma loucura que não tem cabimento, entendeu? O nosso país, por que nosso país é um país que tem que ter sucesso? No Espiritismo eles dizem que o Brasil é o celeiro do mundo. Eles falam que a pátria do Evangelho é o celeiro do mundo. Por que é o celeiro do mundo? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele está numa característica geográfica que tudo que você plantar durante o ano inteiro nasce. Você tem safra de verão, de inverno, de primavera. Você tem 3 safras por ano numa fazenda. Aonde que tem isso? No Brasil. Porque nos outros países irmãos desse trópico é a África, pobre demais, não tem nada. Então é o celeiro do mundo, se trabalhar e investir com as técnicas de progresso nas lavouras e nas plantações, vamos ser sim senhor. Porque a gente pode produzir mais que os outros, por quê? Não que a gente é melhor que os outros, porque o país nosso, em relação à terra, é privilegiado pelo clima. Como que nos Estados Unidos tem 4 meses de neve lá, como é que vai plantar o que na neve? Tem país, Suécia, Noruega, Islândia, faz 6 meses de neve, vai plantar o quê? E fora que aqui não tem vulcão, terremoto, Nada, não tem nada. ciclone, Temos chuva boa. tem bastante chuva. Não, mas somos privilegiados. É isso que eu quero dizer, nós somos uma terra privilegiada. O brasileiro é dócil. O brasileiro, você pega só por comparação, você pega a guerra da sucessão americana, quando eles chegaram para colonizar os Estados Unidos, já tinha os índios lá. Né? Todo mundo viu o filme de guerra do índio contra o exército americano. Todo mundo assistiu na televisão quando era pequeno. Só tinha filme de Bang Bang que era índio contra americano. Porque eles lutaram até o fim, exterminou quase os índios americanos. No Brasil,
Chegou o português lá, os índios, oh, vem cá, vem aqui, essa aqui é minha filha, toma aqui de presente para você, para fazer comida, churrasco. Você tratava o cara assim, por quê? É um povo carinhoso, é um povo acolhedor. A gente é um povo acolhedor, a gente é do bem. Você está andando na rua, cai uma pessoa, imediatamente você corre para ajudar. Ninguém fica impassível. Você vê uma tragédia, está acontecendo lá hoje, pegou um fogo lá no meu vizinho, lá, todo mundo corre lá para ajudar, entendeu? Você é solidário. O povo brasileiro é muito solidário. Tem uma catástrofe, todo mundo ajuda. O que é isso? Conscientização da irmandade. A gente é irmão. A gente não é irmão de nascer da mesma mãe, mas somos do mesmo pai. Deus, quem deu o nosso espírito foi Deus. Deu para todo mundo que está no planeta. Então todo mundo tem que se ajudar, porque o crescimento é isso. Um país traz a tecnologia, ajuda o cara numa coisa que ele não sabe fazer, em compensação você tem uma coisa que ele não tinha lá. Traz o teu trator aí, a sua tecnologia, o adubo, e planta na minha terra que você vai ver como nasce. É isso. Um ajuda o outro. E isso faz que o planeta progrida e você cresça. Então isso tudo chega em quê? Que o reino não é desse mundo, para você não ficar preocupada com as coisas materiais. Para você sabe que você precisa das coisas materiais, mas que o essencial é você viver bem. É a espiritual. É você moralmente se deitar na cama à noite e falar assim, nossa, que delícia de dia, eu trabalhei pra caramba, mas comi bem, estou dormindo bem, encontrei meu filho com saúde, a minha mãe me ligou dizendo que está bem, meu pai, entendeu? Não, é você estar com a tua vida em harmonia. E a vida, para ficar em harmonia, é só você sintonizar no canal do fazer ao próximo o que você quer que o próximo te faça. É simples assim. É difícil de sintonizar? É. A sintonia tem interferência o tempo inteiro. Porque de repente chega e fala assim, ó, vamos tomar uma cerveja gelada lá? Vamos. Aí você vai ler, toma uma, você toma 10. O cara faz esses erros. Ah, vamos comer lá uma feijoada. Aí você come lá, nossa, você se empanturra. Aí você come, o que acontece? Depois tem infarto, porque deu colesterol demais. Bebe, cirrose, morre porque o figueiredo não aguenta. Né? Tudo que você gosta muito, se você não for equilibrado, tem cobrança. E cobrança brava, não é cobrancinha, né? Quando te leva embora. Então você tem que tomar cuidado, porque tudo que é bom é para mostrar que você tem que usar o que é bom, mas com equilíbrio. Porque Jesus não tomava um copo de vinho lá com os discípulos dele? Tomava. Agora ele não tomava a garrafa inteira nem duas, né? Tomava um copo. Então é isso aí. A gente tem que ter equilíbrio na vida. Em tudo. Até no ganhar dinheiro. Esses caras que ficam loucos de ganhar dinheiro, que são ávaros, o cara fica tão louco que de repente ele nem usa o dinheiro que ele tem. Ele quer mais, mas ele nem consegue usar o que está lá para trás. Então o que é isso? É você se perder pela ganância. E isso acontece na alimentação, na bebida, no sexo, em tudo. Em tudo que você fizer com exagero, você vai pagar. Vai pagar, a conta vem depois. Pode não vir agora, ah não, eu tenho um neto lá, ele vai numa festa e toma uma garrafa de gin lá. No dia seguinte ele acordou e falou, tudo bom? Falou, ué, mas você não está agressado? Não, eu estou bem. Ele tem 20 anos, né? Mas você toma aí 2 doses de gin, você realmente nem acorda direito no dia seguinte. Por quê? O corpo gasta. E se você quer levar ele bem até o fim da sua vida, você tem que maneirar para uma série de coisas. Então por quê? Porque o nosso reino não é desse mundo, nós estamos aqui só de passagem. Mas uma passagem maravilhosa, porque a vida é maravilhosa. A gente tem a oportunidade, você imagina, de repente você casar, ter um filho, 2 filhos, você tem um neto, 2 netos, aí você vê isso e você vai pensando, meu avô era maravilhoso, meu bisavô. Você vai vendo, a família é uma conquista maravilhosa. Quando Moisés botou na lei lá, que você não ia cobiçar a mulher do próximo, que você ia ter sua casa, para você ter sua mulher, que eu chamei a atenção de todos, porque era o princípio da família, porque a família que faz você progredir, é porque ela cria um lugar de harmonia para você. E essa harmonia é importantíssima, porque a gente, para viver bem, a gente tem que ter um ponto de harmonia. Você chegou cansado de um trabalho, lutou o dia inteiro, o cara que vai na bolsa, fica lá, vende, compra, tá? Ele chega em casa, ele quer ver um pouco de paz, o filho brincando,
Aí você relaxa. Você trabalhou o dia inteiro no pesado lá, plantou grama lá, plantou árvore, fez lá muita coisa, chegou morto em casa, toma um banho lá, senta com a família, come um jantarzinho, você se sente bem. Aquilo chama-se recuperação. Fisicamente, a gente tem que ter a renovação física para até ajudar o espírito a evoluir. Então, você vê como é perfeita a vida. Pô, e por que ela é tão difícil? Porque a gente que faz. Pode ver que todas as encrencas que às vezes a gente se defronta com elas, você fala, como é que eu vou sair dessa? Vai ver quem começou. Você. Você que inventou a moda, você que tem que responder depois por isso. Então, como é que simplifica isso? Simplificando tudo. Né? A gente tem que simplificar tudo. A vida tem que ficar mais simples, mais tranquila, mais em harmonia. E a gente tem que passar isso para todo mundo. Porque todo mundo agindo em harmonia, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais amor, todo mundo só fazendo o que gostaria que fizessem, o que acontece? Ele faz um comentário aqui nessa lição, que é uma rainha de Havre, lá do lugar da França, né? E ela morre. E ela, que era importante, era uma rainha, ela falou assim, nem no meu enterro os súditos mantiveram a minha realeza, já ninguém dava bola, todo mundo só falava mal de mim. E quando eu cheguei aqui em cima, todas as pessoas que eu não dava bola eram meus superiores. Eles voavam e eu me rastejava. Eles eram muito melhores do que eu. Então minha realeza não durou nada, durou só aquele pedacinho na terra. Por quê? Para mostrar que não tem realeza. O rico e o pobre, o corpo é o mesmo. Tem a mesma doença, a mesma força, a mesma fome, o mesmo sono, tem tudo igual. Então todo mundo é igual. Por que ele diz isso nessa lição? Porque o direito de todo mundo é o mesmo. Todo mundo vai progredir, todo mundo vai ter o que procura, todo mundo vai realizar seus sonhos. Como? Perseverando para atingir esse objetivo e agindo sempre dentro do bem. Aí as coisas vão se abrindo, vão acontecendo e você vai conseguir conquistar tudo que você almejou para ter uma vida boa nessa terra. É isso aí. Eu queria passar para vocês que a gente tem que ter muito amor ao próximo, muito amor por você mesmo, porque para você poder dar, você tem que estar bem com você, entendeu? Tentar respeitar o máximo possível pai e mãe, e o filho, para que depois, quando você fique velho, o filho te respeite e cuide de você como você cuidou dele, entendeu? Então, que a gente dê valor para essas coisas todas. Para o companheiro de trabalho que te ajuda, para o teu colaborador, para todo mundo que faz parte da vida da gente, que contribui para o nosso progresso, entendeu? Porque sozinho você não faz nada. Você constrói uma casa, se não tiver lá o peão, o ajudante de peão, o eletricista, o encanador, você não vai construir nada. É o que é? O conjunto, é a harmonia, é o trabalho coletivo que faz o progresso. Então a gente tem que aprender isso, valorizar todo mundo. Porque valorizando todo mundo, a fraternidade faz com que a coisa flua melhor. Você está numa obra quebrando a cabeça, lá chegou um pedreiro que ele não sabe nem escrever o nome direito. Ele chama, faz desse jeito, esse aqui, certinho. Porque tem mais sabedoria naquilo que você. Então o que é? É a troca de informação. Respeitou ele, ele vai te ajudar. Então, quanto mais a gente respeita o próximo, quanto mais a gente amar o próximo, mais vai dar certo a nossa vida. Tá bom, pessoal? Vamos perseverar com bastante fé, bastante confiança, paciência, que tudo vai acontecer na hora certa e tudo vai dar sempre certo. Muito obrigado.